Numa altura em que falamos de globalidade para o bem e para o mal, num mundo em que há uma urgência para uma compreensão global, as organizações, as redes sociais, as pessoas podem e devem fazer a diferença. A minha convidada desta semana, entre muitas outras coisas que aparecem no seu currículo, criou aos 19 anos o primeiro projeto com o objetivo de mudar o mundo através do surf, foi embaixadora e content creator do ID Europa no Parlamento Europeu, é fundadora da He4She Portugal, sendo embaixadora das Nações Unidas, é fundadora da Tipping Up com uma convicção muito concreta da criação da próxima geração de media activists e co-diretora do Satyam Project, uma associação em Chennai, na Índia, que trabalha na capacitação de raparigas e mulheres através da educação. Agora é recuperar o fogo durante o genérico. A minha convidada desta semana é a Carolina Pereira. Economicamente, economia na minha mente. 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 Muito bem-vinda. Obrigada. Isto é assim, muitas coisas e é realmente recuperar o fogo e de certeza recuperar o fogo também no meio de tantos projetos e de tantas coisas que te foram acontecendo ao longo da vida. Mas se calhar estamos na Nova, estamos aqui no Fidelidade Studio, estamos perto do mar. Sim. E começámos pelo surf, não é? Ok, vamos a isso então. Como é que o surf foi ponto de partida para tudo o que viria a acontecer a seguir? Eu acho que na altura o surf para mim mais do que o desporto era um estilo de vida. Era uma série de valores que eram passados por aquelas regras que não são escritas na água, ou seja, o respeito pelas gerações mais velhas, a persistência para se conseguir aprender a surfar e isso tudo, também muito graças aos treinadores que tive e por isso eu sempre vi o surf como uma coisa com o potencial de mudar vidas, porque se tinha mudado a minha vida, então eu acredito que pudesse mudar também a vida dos outros, não é? Claro. Pronto, e foi um bocadinho por aí que começou o My Destiny. Começou com uma vontade muito grande que eu tinha de ir à Indonésia. E Como todas as pessoas que fazem como surf, todas as não é? pessoas que Dada fazem altura. surf, exatamente, muito clichê, mas pronto, é o que uma miúda tem acesso. E então eu queria muito ir à Indonésia e lembro-me de pedir para ir à Indonésia desde que comecei a surfar, com 14 anos. Pronto, eu comecei, achei logo que a Indonésia, isto aqui, Portugal. Mas Já dá. então eu comecei a pedir ao meu pai, todos os anos eu pedia para ir à Indonésia e que queria ir à Indonésia. E ele disse-me que, pronto, quando eu fizesse 18 anos, que me deixava ir e tal. E então eu fiz 18 anos, faço a 12 de maio, fiz 18 anos e perguntei, então pronto, como é que é a viagem à Indonésia? Só que, como Logo é no óbvio, dia, meia-noite, logo, como até é que agora é, já pai? está aí. E ele disse, então, mas e tens o dinheiro? E eu disse, não. E ele, então cala-te, não é? Agora, se não tens dinheiro, não vale a pena. Pronto, e isso chateou muito, porque eu queria mesmo muito ir, não te consigo explicar porquê, aquelas coisas um bocado até inconscientes, porque eu tinha o meu quarto forrado com imagens de surf e fotos da Indonésia, não sei o quê. E então eu nesse verão, faço anos em maio, e então eu esse verão, o junho, julho e agosto, eu fui trabalhar para um surf camp na Ericeira, como instrutora de surf e enquanto staff ao mesmo tempo. Portanto, o meu dia-a-dia era desde fazer camas, limpar o chão, pôr os pequenos almoços, ir dar aula de surf, ir buscar alguém ao aeroporto, voltar, não sei o que, era tudo aquilo. E juntei o dinheiro para ir à Indonésia em setembro. Então pronto, então fui à Indonésia, mesmo à criança, marquei de 1 de setembro a 1 de outubro, mesmo de género, eu vou um mês. e Ninguém pronto. me tirou o meu mês na Indonésia. Sim. Mas E durante o mês inacreditável de agosto, conseguires ir sim. no mesmo ano, em que disseram-te que não em maio e tu Sim, conseguiste sim. ir no mesmo ano em Sim, setembro. juntei Sim. dinheiro, comprei os bilhetes e pronto, e comecei e pronto, e foi isso. E comecei a tomar as vacinas, a fazer tudo o que era preciso, até que pronto, na última semana de agosto já nem sequer fui trabalhar. Sim. E pronto, estive em casa com os meus pais e disse-lhes que pronto, olha, vou para a Indonésia. E Já tenho o dinheiro. sim, e pronto, e acabei por ir. E eu lembro-me de quando estava no avião a ir, estava a dizer o que é que eu estou a fazer à minha vida. Foste sozinha? Fui. Incrível. Sim, e estive lá um mês e foi incrível. Essa viagem foi, eu acho que foi o turn point, na verdade,
para... Posso usar as expressões em inglês? Claro, claro que sim. E estamos na Nova Estamos também. na Nova, estás a ver? Vai um bocado ao encontro disso. E pronto, e foi mesmo um ponto de viragem. Houve várias histórias naquela viagem que me fizeram perceber várias coisas sobre mim, sobre a postura que eu queria ter na vida, ou o tipo de pessoa que eu queria ser para o mundo. E pronto, e depois o My Destiny em si foi uma coisa que cresceu, em que, tal como tu, eu juntei todos os meus melhores amigos, mais talentosos, e fomos começar a ter formações em negócios sociais e assim, para, no fundo, queríamos escalar a ideia do My Destiny, que era transformar crianças em changemakers, através do surf, e começámos a trabalhar nisso, começámos a trabalhar nos programas de educação, a desenhar, eles eram todos surfistas e malta que também gostava de impacto social, que já era voluntário em montes de coisas há montes de tempo, e pronto, começámos a desenhar isso e o projeto foi crescendo e depois É que expandiu. É muito giro tu dizeres, e tu dizias isto numa entrevista, que era, eu acho que nós conseguimos ser changemakers a partir do momento em que encontramos aquilo que nos apaixona e usamos aquilo que nos apaixona para mudar o mundo. E encontraste isso através do surf. Agora, desde aí, a estruturar a ideia e a pô-la em ação, não é muito complicado que isto tudo chega a ser real, não é? Sim. É assim, eu não acho que seja super complicado, mas pronto, é assim, o My Destiny foi o playground, ou seja, foi onde testámos as coisas e onde aprendíamos as coisas. E eu acho que é complicado no sentido de é todo um outro mundo, como qualquer disciplina, como qualquer coisa. E nós também errámos muito no My Destiny, tanto que pronto, o projeto em si foi crescendo, expandiu muito. Acho que é muito curioso um projeto expandir quando ainda é só quase uma ideia e um esqueleto dessa ideia de ok, nós acreditamos nisto e achamos que pode funcionar mais ou menos assim. E claro que já tínhamos branding e uma série de outras coisas, mas na verdade para onde expandiu, para o Panamá, para o Brasil, etc. Para a Índia. Sim, era muito expandir desse conceito, não era uma coisa super estruturada. E tanto que, pronto, também depois com o avançar dos anos nós tivemos de delegar e entregámos o projeto aos do Brasil, que estavam a fazer um muito melhor trabalho que nós. E é ótimo agora conseguir, pronto, segui-los e continuar a ver que o projeto continua a existir. Isso é deve ser brutal. inacreditável. É incrível. É que olhar e pensar, ok, Sim, está aqui a sim. minha ideia, mas já maturada por Sim, pessoas com mas- pensamentos diferentes, sim. não é? Sim, E há coisas trabalhada. que tu vês e tipo, muito bem pensado. Muito bem, Muito gostei. bem executado. Pronto, e eles estão a fazer um trabalho mesmo muito bom, deram uma profundidade que lá está, que eu não estava a dar, não é? Porque era, não sei, acho que ainda não tinha as bases para isso, não tem nada a ver com outros projetos em que agora estou, ou que agora estou a criar, não é a mesma Carolina no sentido de enquanto empreendedora ou enquanto project manager, não é? Claro. Agora há muitas coisas que eu até fiz para o My Destiny que são o que é suposto fazer, mas com a experiência tu também percebes que aquilo é só uma perca de tempo, tu já parece que vais ganhando o que é a tua própria metodologia. Exatamente. E aquilo que tu sabes que é assim, temos de fazer isto, o próximo passo instintivamente é aquele, etc, etc. E com o My Destiny era tudo super by the book, não é? Sim, sim, Nós claro. aprendíamos uma coisa na formação e íamos fazer. O que foi ótimo acho que foi muito bom para mim estar a aprender e ao mesmo tempo ter um projeto em que eu pudesse estar a aplicar ao mesmo tempo. É que é essa a diferença da maioria das pessoas que quer fazer a diferença, não é? É que normalmente experimentamos, testamos muito mais tarde do que aprendemos, não é? Se calhar, muitas vezes, e até aqui na Nova, há muitas pessoas que têm interesse por empreendedorismo social e, portanto, que estudam isso. Há aqui cadeiras que Sim. estudam diretamente isso, mas depois há um grande delay até, ou não, mas normalmente há um delay até o pôr em prática. Por onde é que tu dirias que é melhor começar a pôr em prática? É logo atirar-nos para a Indonésia fazer um projeto? Não é preciso ir à Indonésia. Eu diria que é exatamente encontrar uma coisa de que se goste e um skill qualquer. Pode ser desde a comunicação a jogas de futebol. É qualquer coisa que tu gostes de fazer e que à partida já estejas a fazer
bem, ou pelo menos tu sabes que é das coisas que tu fazes melhor. E pronto, e eu acho que é pensar como é que aquilo, em termos de empreendedorismo social, é como é que aquilo poderia acrescentar valor à vida de alguém, ou como é que tu poderias pôr isso em prática, não é? Pôr isso a gerar valor. E não acho que seja muito mais. Eu acho que não é preciso complicar muito mais do que isso, porque eu acho que a partir daí escreve as coisas, não estejas sempre só a falar sobre as coisas. Exatamente, começa a anotar as coisas, depois vais olhando para aquilo e mudando as frases, mudando o conceito, aquilo vai ficando um bocadinho mais sólido. Vais recebendo feedback das pessoas e adicionando àquilo que ali tens, debatendo quais é que são os próximos passos e apontas, e também vais avançando consoante aquilo que tu vais estudando e aprendendo das pessoas, e sem querer, se calhar passado 6 meses, entre teres uma ideia, já estás a trabalhar em cima de uma coisa que não Exatamente. existia antes. Mas o que eu acho que é curioso é as pessoas têm um bocadinho de dificuldade em perceber como é que vai ser, por exemplo, a implementação, o âmbito legal, o enquadramento internacional e uma quantidade de coisas. Como é que tu, desde a ideia, e já é um processo que tens feito com algumas ideias que foste tendo ao longo destes anos, consegues executar, ou seja, tornar mesmo real. Não estou a dizer para nos ditar os códigos civis Sim. etc, mas se calhar para as pessoas que se inspiram tanto nesta coisa do querer criar algo que tenha impacto, como é que se monta, por onde é que se começa? Ok, mas estás a perguntar de uma forma geral ou em relação a uma ideia de De uma forma geral, De uma forma se calhar. geral, ok. Como é que se começa? Então, eu pessoalmente começo por anotar uma ideia, construir aquilo a que chamamos um pitch deck, Sim. em que tenho a ideia estruturada de eu comunico sempre com a forma de why, how e what, do Simon Sinek. Exato. E então ok, eu faço isto porque acredito, há aqui um pressuposto, não é? Que eu acredito nisto, isto é como eu estou a pensar fazê-lo, e o como eu tento sempre dividir em 3 ou 4 áreas para estar estruturado. Imagina, educação, policy, política e comunicação, não sei, posso dividir em 4 áreas, tecnologia, não sei. Vou atuar nestas 3 ou 4 frentes. E a seguir ok, o resumo, o what é o que é o resumo daquilo que tu no fundo és. E eu começo muito por aí, e depois costumo fazer uma matriz de ok, estas são as áreas, o que é que concretamente, qual é que é o produto. Imagina, vou atuar na área de educação, então concretamente o que é que eu vou fazer para atuar nesta vertente? Ok, vou ter webinars, vou ter treinos, dar formação e vou fazer toolkits, não sei. Ok, Sim. então para fazer isso tudo, o que é que eu preciso? E faço quase uma matriz da ideia de conceito até ao produto final, qual é que é o meu próximo passo, basicamente. E o que é que eu preciso disso? Ok, que parcerias é que vou precisar? Que pessoas é que me têm de certificar isto? Onde é que eu vou distribuir isso? E eu penso sempre, isso é uma coisa que eu costumo dizer a todas as pessoas que me pedem ajuda nestas coisas, que é, eu penso sempre independentemente do que é o meu contexto hoje. E é uma coisa que eu me esforço muito por dizer isso até a amigas minhas muito próximas, porque quando, por exemplo, querem montar um projeto na comunicação e dizem, então eu agora posso ir fazendo uns vídeos no Instagram. Não, é o quê? É um programa de televisão, é que era aquilo que tu... Então é apontar para aí. Vamos perceber como é que... se calhar tens de ter um documento, se calhar tens de ir apresentar a pessoas, se calhar, como tu não tens os meios de produção, ou arranjas uma equipa tua e fazemos recrutamento, ou tens de contactar alguns coletivos, algumas agências de comunicação que têm essa equipa para te comprar a ideia. Se rejeitarem, pergunta porque é que rejeitaram. E isto é sempre avançar e andar outras para trás e avançar. Mas apontar sempre para aquilo que tu querias à partida, não é? Porque se o teu objetivo final era fazer um vídeo no Instagram, que eu acho ótimo, e depende daquilo que tu queres,
então vai acabar no momento em que tu fizeste o vídeo para o Instagram, não é? Exatamente. E pronto, e há coisas que simplesmente eu não acho que sejam impossíveis. Agora, é uma gestão de expectativas. Se tu queres o projeto para amanhã, então se calhar o vídeo do Instagram, tudo bem. Se queres o programa de televisão, não sei, pensa em setembro do próximo ano, não é? Exatamente. Mas não quer dizer que não se faça. É só uma questão de termos sempre, eu acho que é sempre este jogo entre aquilo que queremos, sabemos para onde é que estamos a ir, mas sempre com os pés na realidade, o tempo que isso vai demorar, os recursos que vamos precisar, os passos que temos de dar pelo meio, não é? Por isso acho que, assim, a nível de dicas, seria façam um pitch deck para irem comunicar isso às pessoas e para começarem a recolher esse feedback. Basicamente. Exatamente. Agora, o que acontece é que quando tu passas para o internacional, há aqui muitas culturas à mistura e tu Sim. dizes uma frase muito gira que era Stories Shape Cultures. E de certeza que ouviste milhentas histórias em muitos países muito diferentes. Quais é que foram as histórias que te marcaram e te fizeram querer criar impacto internacionalmente e em tantos países e querer ir pelo lado internacional? Ui. Isso é uma pergunta difícil. Acredito que seja. Eu acho que para mim já é muito difícil eu voltar a ter projetos 100% focados no nacional, porque depois de ter feito primeiro acho que ganhei com as viagens e não só com as viagens, mas também através das pessoas com que falei, e eu considero isso também uma viagem muitas vezes, estares a trabalhar com pessoas, diretamente com pessoas do Paquistão, mas também da Austrália, do Quénia e dos Estados Unidos ao mesmo tempo, não é? E eu acho que ganhei uma consciência mesmo muito grande de que não existem nós e eles, e portanto para mim não faz quase, mas é mesmo uma forma pessoal, não faz quase sentido, ou eu não me sinto completa se estiver a trabalhar com uma perspectiva exclusivamente nacional, em que não tenha em consideração de que as políticas internacionais e o que acontece internacionalmente afeta também o nacional. Completamente. Pronto. Completamente. E portanto, para mim, trabalhar com uma visão mais globalizada é mesmo essencial, porque eu não consigo desligar daquilo que se passa nos outros sítios. E o impacto que crias lá fora também ecoa cá dentro, não é? Sim, eu acho que sim. Acho que sim. E é mesmo incrível, porque tu perguntaste quais é que eram as histórias. Sim, as histórias que mais... Porque é aquela coisa que dá vontade de perguntar Sim, quando alguém... só que é muito difícil contar uma história de uma pessoa, mas eu acho que existem pessoas que me influenciaram mesmo imenso. E são principalmente... Isto vai soar super clichê. Eu estava aqui um bocado reticente em dizer isto, porque eu não queria nada cair numa Não cena cais no fluffy. Mas no fundo é... Por exemplo, nós costumamos retratar as mulheres na Índia, ou as mulheres... ou uma minoria qualquer no Quénia, por exemplo, os LGBT no Quénia, em que isso é ilegal. E dá pena de morte, não é? E aí tens refugiados lá, etc. E tu tens a tendência de retratar sempre essas pessoas como coitadas, como frágeis, como uma série dessas coisas. E o que eu te posso dizer é que essas, mais do que todos os diretores executivos das Nações Unidas e outras pessoas com quem possa ter trabalhado. Eu colaborei também um bocado com a Run for Something, que foi criada pela Hillary Clinton e outras coisas. Mais do que qualquer pessoa high level que possa ter conhecido, e há pessoas que eu admiro muito, a Amy Goodman, etc., foram exatamente essas mulheres na Índia, por exemplo. A única coisa que vejo naquelas mulheres, tipo, frágeis não são de todos, são super fortes, são super persistentes, têm uma cabeça e uma forma de pensar muitas vezes
muito desenrascado e muito fora da caixa para a realidade em que vivem, ou seja, só não estão a fazer mais mesmo porque aquela é a realidade delas, mas é só mesmo histórias de força e de muita vida e de querer muito. E também é quem mais demonstra empatia, ou seja, tens essas pessoas que muitas vezes são quem mais está preocupada contigo e que tu estejas bem e em perceber, e têm uma noção muito grande do todo. São raramente encontrei pessoas, por exemplo, essas mulheres na Índia que não têm emprego ou que passaram por violência doméstica e outras coisas, ataques de ácido, etc. É muito raro serem egocêntricas ou não terem noção ou não viverem com uma percepção de um todo. E por isso isto é muito fluffy, mas é principalmente delas, nós, não é? Sim, é principalmente dessas histórias que muitas vezes quando eu estou a trabalhar que eu me alimento nessa estratégia internacional, como tu disseste, no sentido de isto só faz sentido se conseguirmos. Claro que muito provavelmente quase todos os projetos em que eu estou primeiro testo-os em Portugal ou crio algumas coisas em Portugal, mas depois também tem a ver com mercados, na verdade, não é? Que há mercados em que tu sabes que eu, se começasse isto em Portugal, ia morrer logo à partida, e não quer dizer que seja uma ideia má. Exato. Está só a começar no sítio errado. E, portanto, eu tento logo pôr onde isto possa ganhar força. Para o objetivo, foi como exatamente, onde isto possa resultar. Exatamente. E isso foi, por exemplo, claramente um dos problemas do My Destiny para ter acabado cá. Estava a resultar super bem noutros países e em Portugal não estava a resultar. E nunca fizemos quase nada em Portugal. E pronto, e eu acho que é isso. Acho que me inspiro muito nessas histórias, numa lógica de perceber que isto está tudo interligado, e eu tento desenhar as coisas dessa maneira. E como é que começa a história com a ONU? A tua ligação com a ONU? Então, por causa do trabalho da primeira vez que eu fui à Índia, em que eu fui com mais 2 amigas minhas, através do My Destiny, na altura, e nós fomos convidadas para um festival internacional de surf e para gerir uma iniciativa chamada Girl Power. Sim. E então eu estava a liderar essa iniciativa e depois nós fizemos uma pequena pesquisa antes de irmos e percebemos que existia um orfanato lá ao lado do sítio do campeonato que se chama Ashan Kiran. E então nós pedimos à organização que nos pusesse em contacto com esse orfanato, e nós íamos para lá 2 semanas antes ou 3 antes do campeonato para começarmos a trabalhar com as raparigas do orfanato, etc. E pronto, então nós fomos e tivemos um sítio super pobre da Índia, por exemplo, Chennai, mais evoluído que Puri. Sim. E em Puri nós estivemos a trabalhar com as raparigas do orfanato e com mulheres que tinham sofrido ataques de ácido pelos maridos. E nós, pronto, trabalhámos com elas durante 2 semanas a usar o surf e o equilíbrio e workshops de autoestima, etc. Muito no âmbito do My Destiny. Sim. Com elas, a aplicar exatamente. métodos. E a tentar aplicar ali alguma coisa. E pronto, e depois quando... e entretanto, nós começámos a incluir os homens nisso, e no final já tínhamos homens a ajudarem as raparigas do orfanato a divertirem-se, a trabalharem, a colaborarem connosco, porque nós percebemos que pelo menos aqueles não são pessoas más, eles fizeram aquilo porque foi aquilo que eles foram ensinados a fazer. É assim que eles aprendem que se reage quando uma mulher quer sair de casa ou quando pede um divórcio ou o que for. E eles, em último caso, até estavam felizes que a mulher se estivesse a divertir e que estivesse feliz. Pronto, e isso foi reconhecido pelas Nações Unidas, pela ONU Mulheres, que me convidou a ir falar a uma conferência em Bali, chamada Surf Plus Social Good Summit, que ligava o impacto social ao surf. E pronto, eu fui e ganhei o prémio de Jovem Promessa na altura. Sim. Também era a mais nova que ali estava. Também eras uma promessa na altura. Sim, sim. Eu fui Jovem Promessa durante imenso tempo, e houve uma altura que já irritava. Não era só por seres a mais nova. Quero ir outra vez Jovem Promessa. Já fiz, já está prometido, já está. E
E pronto, e então uma das coisas que incluía o prémio era teres uma mentora das Nações Unidas, da ONU Mulheres, que te iria acompanhar e pronto, e foi isso. E eu criei uma relação muito próxima com ela, dava mesmo muito bem com ela, com a Eldine, e passado um tempo, passado 2 anos ou 3, não sei, convidou-me para ser embaixadora do E4C. Mas porque o E4C já tinha crescido o ano antes desse, com a Emma Watson, etc. Era um movimento muito de jovens, era grande. E é um movimento incrível. E parabéns por teres trazido. Porque eu acho mesmo inacreditável. É muito fixe. E importantíssimo. Sim. Mesmo. E aquilo era grande em Nova Iorque e nos Estados Unidos e um bocado em Londres por causa da Emma Watson. Mas na Europa, na verdade, não era muito representativo. E então eles chamaram pessoas de vários países e reunimos-nos em França, porque existe lá a ONU Mulheres, e tivemos uma formação sobre o que é a narrativa E4C, o que é que o E4C defende, etc., sobre igualdade de género no geral, e era 100%, ou seja, no commitment, não tinhas Sim. de fazer nada com aquela formação. Mas pronto, mas eu depois vim para Portugal e criei um grupo de Facebook. É Com todos incrível os teus quando- amigos talentosos? Não, encontrei Já não. Daí não. Que alguns podiam nem sequer, não sei, gostar do tema ou assim. Sim. E eu então criei o grupo de Facebook e escrevi: ora bem, então isto é o que se passou, não é? Eu acabei de chegar de França e gostava de saber se aqui alguém conhece alguém que adicionei algumas amigas, pronto, e amigos. Se alguém conhece alguém que gostaria de trabalhar nisto, era fixe criarmos uma reunião aberta só para debater se isto sequer faz sentido, se faz sentido trazer o E4C para Portugal, se sim, como. E tentei sempre que isto fosse um movimento de pessoas, ou seja, que não fosse eu a ditar o E4C Portugal vai ser assim. Então não fazia sentido, isto não é um projeto meu sequer, eu estou só a trazer um movimento, não é? Sim. E a ideia não é minha. Sim, só tinha a ganhar com essa abertura, Sim, não é? e então foi isso que aconteceu. Começaram a adicionar algumas pessoas ao grupo, começámos a falar através desse grupo. Marcou-se na altura houve um grupo grande do Isqueté que se juntou, um grupo de amigos do Isqueté. Então eles alugaram uma sala lá e foi a primeira reunião aberta do E4C, foi numa sala do Isqueté, com pessoas que vieram até de outras organizações, tanto para os direitos da mulher, igualdade de género, como LGBT, etc., que vieram, por acaso. Eram ainda para aí umas 60 pessoas, foi muito fixe. Pronto, e debatemos isto e chegámos à conclusão de que precisávamos claramente de um movimento de jovens para a igualdade de género em Portugal, que não existia assim com força até à altura. Sim. E agora já existe também o Não é Normal, etc. Sim. Mas a representação da ONU também seria importante e o puxão Sim. da ONU também seria importante na altura? Sim, acho que foi uma. A ONU não fez nada, não é? No Sim. sentido, mas Era mais fez o o branding, sentido do branding, não é? exatamente. Mas que era importante para dar credibilidade ao facto de sermos jovens, porque jovens vêm com. É bom para umas coisas, porque ganhas prémios porque é jovens, mas também é mau porque muitas vezes não te dão a credibilidade, vêm-te com um ar muito. Falam contigo de uma forma muito parental, do género, que iniciativa engraçada, que querido, exato, que querido. E nós não queremos que isto seja querido, nós sabemos do que é que estamos a falar, ou vocês depois vão crescer e Claro vão que sim. aprender. Não, nós queremos isto. Pronto, e agora está a correr muito bem, não é? Agora foi. Eu já há pouco ou nada participo a nível operacional, porque também eu pus muito na minha cabeça que tinha um ano para implementar o movimento. E depois Ele tinha de ganhar ações sozinho. depois disso. Sim, o objetivo foi sempre. A Aliás, as implementação. pessoas que entram. Há um compromisso muito grande no E4C em formar sempre as pessoas que entram, não é? Não há nenhum conhecimento que eu tenha só para mim. Exato. Eu, se faço design e entra alguém que sabe menos design do que eu, mas gostava de trabalhar em design, eu vou ensinar essa pessoa, porque se calhar é a próxima pessoa que fica e eu saio, etc. E é muito rotativo. Acontece muitas vezes, eu há uns tempos falei com a sujeita tal e pronto, e agora ela já não está, e assim, agora está não sei quem. Pronto, porque isso é muito... É um movimento, é assim, não é? É muito orgânico, das pessoas que vão entrando e saindo. Não, somos todos voluntários, portanto também não dá Claro. para ficar ninguém comprometido com aquilo durante 5 anos ou mais, se calhar há uns que ficam, mas até há algumas pessoas que vêm do início,
poucas, mas há pessoas que vêm da primeira equipa. Da reunião do Isqueté. Da reunião de Isqueté. Mas pronto, mas é bom porque mesmo assim sabe-se quem é que foi essa primeira Exatamente. equipa da reunião do Isqueté. É muito engraçado ires ao Porto, ao Algarve, ires a conferências. Eu agora vou a conferências do Forxi enquanto oradora convidada. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Então, sim, aceito falar numa conferência do Forxi. Pode ser. Ao que chegamos. Sim, ao que chegamos. Não, foi ótimo. Claro. E pronto, e é incrível porque as pessoas sabem, não é? Que tu começaste, etc. Mas já não conheces ninguém. Exato. Eu já cheguei ali, olá, oi, Forxi, muito giro, isto é muito engraçado. Pronto, isso para mim era a missão última. Exatamente. Não era eu estar a andar nas ruas e ver coisas de eventos de Forxi a acontecer que ninguém nem sei. E neste momento é nesse ponto que estamos. Eu sigo pelo Instagram o Forxi, eu já nem sequer. E isso é incrível. Eu acho que isso é mesmo incrível. Deve ser um sonho, tu de repente ver essa autonomia a acontecer e Sim. as pessoas a vestir a camisola. Sim, pelo, eu fiquei pelo um bocado projeto. emocionada agora na última conferência que fui oradora e era o último painel. Então eles fizeram um discurso de fecho, não é? E que foi a do Sul que estava à frente do núcleo. E pronto, e fiquei super emocionada porque veres os valores também com que tu e os outros começarmos naquilo em que acreditamos e pronto, e vês que também e que está muito longe de esmorecer. Tu vês que aquilo no final todas diziam, pronto, isto foi um bocado modesto quando tivemos plateia cheia e eles, pronto, mas queremos uma conferência para o próximo ano de uma semana. Sim, umas jornadas, não sei o quê, temos de mobilizar mais pessoas para a rua, e essa ambição com base nos valores é brutal. E pronto, e fiquei mesmo de género, sim senhora. Quais é que foram assim as maiores conquistas que aconteceram com o He4She cá em Portugal que tu ficas mesmo orgulhosa de terem acontecido? Eu acho que não sei, acho que é um momento em que estamos agora, na verdade, que existiram várias. Existiu um primeiro evento que foi o Arts Day, que foi muito fixe, que era uma equipa muito pequena na altura, enquanto que agora em Lisboa se calhar são 40 pessoas. Na altura éramos tipo 5 e a pôr um evento daqueles que foi em Cascais, que tínhamos 2 painéis, tínhamos um de manhã com figuras públicas e depois tínhamos um à tarde que era o Ignite, em que dávamos palco às pessoas. E aquilo teve sempre cheio e foi incrível, teve performances artísticas também ao mesmo tempo e montes de coisas a acontecer. Eu acho que foi mesmo super importante, porque também se a primeira equipa não tivesse tido as ganas para conseguir que aquilo tudo tivesse acontecido como aconteceu e fazermos tanta coisa no primeiro ano, eu acho que isso também é muito importante no sentido em que ok, nós, não sei como é que diz isto em português, mas we have set the rhythm. Estás a ver? Tipo, sim. isto é o E4She, é para estar a acontecer coisas todas as semanas. E portanto acho que isso é incrível, as coisas que se fizeram com poucas pessoas e por ver o esforço que foi, eu acho que estávamos todos a part-time praticamente nisto. E acho que é agora, ou seja, acho que tenho muito orgulho no caminho que foi sendo feito, obviamente para trás e para a frente, etc. Mas agora eu sinto que é a mesma coisa que está mesmo na mão dos estudantes em várias universidades e são todos voluntários e eu vejo coisas a acontecer todas as semanas. Ainda agora houve esta conferência do 2020, mas o Porto vai fazer a Arts Week na semana do dia 8 de março. E o design está incrível e a organização do que eu tenho ouvido está incrível, deles enviarem e-mail aos oradores, de prepararem tudo. Sim. E, portanto, para mim, acho que é mesmo o momento agora, porque acho que agora está mesmo naquele ponto de viragem em que já não pertence a ninguém, mas pertence mesmo a todos. Já não há mesmo grande hierarquia ou nada disso. E está com muita energia para continuar a crescer. Completamente. Agora, não podíamos não falar do 7am Project. Eu disse que isto era um currículo que não acabava, não é? Eu avisei.
E é engraçado porque essa liberdade e essa autonomia que o Rivorci adquiriu dá para tu pensares, bora fazer mais um, ou mais 10, ou mais 20 projetos. Como é que nasceu este e como é que nasceu esta coisa tão bonita que é criar impacto através da influência que vocês, e de certeza que é mútua, podem ter nas mulheres na Índia? Ok, então eu continuei com uma grande ligação à Índia desde que lá fui e passado uns anos uma grande amiga minha que é a Saskia, que é da Nova Zelândia, ela estava a fazer um trabalho na Índia com esta comunidade em Chennai, mas na altura nem sequer tinha nome, não tinha nada, ela simplesmente estava a ajudar uma outra organização que são os nossos parceiros principais lá, que é a KKSS, e pronto, e ela estava a fazer um trabalho incrível e dizia que eles eram mesmo muito bons no que tocava a direitos das mulheres e que tinham avançado com muitos direitos das mulheres lá, e eles chegaram mesmo a ganhar o prémio de melhor instituto para os direitos das mulheres na Índia, que é só uma coisa que é gigante. E nós então decidimos as duas, como podíamos, trabalhar para ajudá-los a eles a fazer um melhor trabalho. Não era sequer construir uma tendinha ao lado, vamos ajudar-vos a fazer um melhor trabalho. E esse foi um bocadinho depois o percurso de Satyam. Só que entretanto foi crescendo muito o trabalho para o nosso lado, porque eles têm lá o espaço, no fundo, que é o mesmo que o nosso. E nós neste momento trabalhamos em 3, 4 frentes, mais ou menos. Uma é a educação, darmos bolsas às raparigas que têm entre 6 a 15 anos e que não têm acesso à educação, porque a escola pública é muito perigosa para elas, ou as famílias não deixam, ou N razões. E depois trabalhamos com as mulheres, e aí temos aquilo que nós chamamos os treinos funcionais, Como é que funciona? Sim, em que não é tanto dar educação tradicional às mulheres, mas sim prepará-las para ser uma mulher na Índia, ou seja, ensinamos a montar micronegócios, a gerir seu budget familiar, mas também Incrível. autodefesa, HIV, métodos contraceptivos, etc. Ou seja, É um pack muito é um real. pack, sim, de 2 skills que são precisas Exatamente. numa forma geral. E trabalhamos depois também... temos o Satyam Café, que foi um restaurante que nós abrimos lá, que é o que paga as bolsas para as raparigas, porque as raparigas vão para uma escola privada. E pronto, e agora neste momento, que eu vou para lá próximo mês, nós vamos começar a trabalhar num green rooftop Ok. para fazer agricultura, para recolher as coisas para o café e pronto, e também para elas aprenderem a fazer. E vamos também ter, e também vai fazer com que os edifícios arrefeçam, porque aquilo teve de fechar portas por causa das alterações climáticas e fica mesmo muito calor. Vai ter o seu próprio abastecimento de água e painéis solares. O que nós não queremos é que aquele espaço seja todo autossustentável. Inacreditável. Eu acho mesmo inacreditável, porque eu penso, sei lá, que fiz pouquíssimo depois de falar contigo. Não, mas é que isto são coisas que vão acontecendo progressivamente. A só Saskia menos, já não lá é? vai há Há 10 aqui um bocadinho anos. de vontade, há aqui Sim. muita força e há aqui muita vontade também. Sim, mas acho que, sei lá, tipo, a Saskia já lá vai há 10 anos, portanto Sim. há muito mérito. Aliás, o mérito é todo dela. Eu entrei nos últimos 4, que foi uma ajuda, porque ela ia para lá sozinha, e foi aí que nós decidimos abrir legalmente, e por causa Exatamente. de fundos, por causa de patrocínios, uma série de coisas, a Associação Satyam. Pronto, então tornarmos as duas diretoras da associação na altura e pronto, e agora trabalhamos como uma associação. A Satyam continua com uma relação muito umbilical Sim. com o QQSS, porque o QQSS Sim, claro. no fundo oferece o espaço, apesar de nós, por exemplo, fazermos as camas para eles terem lá, porque aquilo também é um abrigo para muitas das mulheres. Portanto, é um bocadinho, estão as duas a trabalhar ali no Há ali mesmo uma espaço. sinergia bonita. E há uma sinergia muito interessante entre as duas. Nós, no fundo, estamos aqui para ajudar o trabalho a ser cumprido, não é?
pronto, eu acho que é uma coisa muito progressiva. Eu acho que estas entrevistas às vezes é um bocadinho. Calma, isto não foi a semana passada. Não, eu percebo, mas efetivamente aconteceu. E claro que a progressão, e é uma coisa curiosa do tempo, agora é meio filosófico, mas é verdade. Mas é. Uma coisa curiosa do tempo, a maneira como a evolução efetivamente acontece ao longo do tempo, e às vezes ficamos, espera lá, isto não era era assim, assim, não é? exato. Calma, não é? Mas, Sim. mas há aqui muito mérito, e há um denominador comum, que é o ativismo. Que tem de ser o maior denominador comum entre todos estes projetos que fazes. E eu queria culminar a nossa conversa nisto que é ser um media activist, até porque tens mais um projeto, que é o Sim, Tipping eu Up. neste momento estou com a Satyam e Tipping Up. Sim, exato. No fundo Pronto. é simples, não é? Agora só estou com dois. Mais ou menos. Pronto. Mas o Tipping Up, que na minha ótica e quando fiz esta pesquisa sobre ti, achei muito bonito porque achei que era muito denominador comum entre tudo o que iria falar contigo anteriormente. E Sim. achei que o culminar desta conversa aqui era engraçado por isso. O ser media activist representa o quê? E o que é que representa este projeto? Ok. Assim uma pergunta. Sim. É fácil, não é? O que é que Exato. representa? Podias ter feito essa pergunta no início e terminámos a entrevista. Era, não era? Sim, é assim, eu acho que é curioso porque eu sinto mesmo que o Tipping Up é o culminar do meu percurso todo. Porque eu sempre trabalhei em comunicação, em tudo por onde passei. No início, sei lá, mesmo o E4She, sim, é um movimento, mas é um movimento que... ser movimento é comunicação, não é? O fenómeno Greta Claro. Thunberg é comunicação, é um Completamente. movimento que isso é comunicação. E pronto, e sempre por todas as organizações que fui passando, a fazer voluntariado, etc., sempre trabalhei em comunicação. Eu colaboro também com um departamento das Nações Unidas em que trabalho em comunicação, trabalho em campaigning e como é que isso se faz. E eu fui, durante os anos, lá está, é o fator tempo, recolhendo contactos bastante interessantes de pessoas que trabalhavam ligados à comunicação, e isso é, de facto, vamos dizer que é a minha ferramenta favorita para mudança, para gerar mudança. E Foste percebendo disso? fui-me ao longo do apercebendo tempo? disso, fui-me apercebendo que, por exemplo, ok, eu faço gestão de projeto, mas eu sou péssima em finanças, sou péssima com Excel, sou péssima a vender os meus projetos, são sempre outras pessoas que vão vender os meus projetos, na verdade. E, portanto, lá está, que isto também, depois parece que sou só eu e, na verdade, nada se faz sozinho, não é? Claro. E eu sempre trabalhei muito em comunicação. Aliás, eu agora, Satyam, por exemplo, eu, sim, sou a diretora sou co-diretora da associação, mas eu trabalho muito na parte de comunicação da associação, basicamente. E que é isso que eu sei fazer bem. E em desenhar os programas e tal, para as mulheres, mas depois saio. Ou seja, quem está a dar o treino no terreno é outra pessoa. Exatamente. Quem limou o programa foi outra pessoa. E E foi o pensar e Sim. o refletir sobre isto tudo que depois te fez perceber. chegar ao Tipping Up, exatamente. Exatamente. E pronto, eu tenho percebido, eu sou também muito apaixonada pela política internacional, principalmente a dos Estados Unidos, e porque aquilo para mim é toda uma novela. É, não é? Eu acho Também que tenho um bocado. aqui é um bocado seca, é um discurso muito, mas lá é mesmo discurso inspirador. Coisas a acontecer toda a hora, aquilo é incrível. É Porque para verdade. mim é a minha série favorita. E eu acompanho muito e também trabalhei com muitas pessoas lá, e então basicamente eu comecei também inspirada com o que aconteceu com a Cambridge Analytica. Não sei se queres dar contexto ou se Claro. queres que dê. Pode dar algum contexto. Pronto, que teve grande parte na eleição de Trump e de outros presidentes noutros países, como se veio depois a descobrir, como no Quênia, etc. E no fundo eram campanhas de comunicação online, com target e etc., de criação de conteúdo. E também noutras coisas, do mundo da comunicação no geral, o fenómeno Fox, também Sim, foi dar ao mesmo, completamente. ao mesmo fim, e montes de fenómenos, no fundo, Montes que deles. depois começas Até o a... Twitter, não é? Até os Exatamente. bots que falam sobre... Eu no outro dia estava a ler um artigo muito interessante sobre a maneira como houve bots a fazer tweets constantemente a negar o climate change, portanto a negar o aquecimento global, e isso
indiretamente faz com que chegue às trends que há uma negação do climate change, as pessoas começam a pensar sobre isso, começam a apoiar mais ou menos isso. Yeah. Há efetivamente mudança, não é? Sim, eu Há saber muito costumo, melhor do eu que eu a acredito mudança que há através das se queres redes. perceber em que estado é que está um país ou uma sociedade, vai ver o que é que está na comunicação. Exatamente. Porque Coitadinhos de nós, a Carolina. quem é que, sim, Coitadinhos de nós. mas é quem é que eles estão a dar mais foco, o que é que se fala, quem é que eles... Basta teres um olhar crítico sobre quem é que são as pessoas que eles estão a pôr nos painéis, quem é que tipo de artigos é que saem, que tipo de programas e quantos programas é que há sobre o quê. Eu acho que se tiveres um painel geral do estado da comunicação num país, aquilo dá-te grandes indicadores também de como é que o próprio país funciona e como é que as coisas funcionam ali. Porque é tal coisa, eu acho que a comunicação e as histórias limam, shapam, não sei, shape culture, é mesmo. E pronto, e foi por aí que eu comecei cada vez mais a aprofundar e li muito esse tal papel dos mídia, de social media, mas também dos mídia ditos tradicionais. E foi daí que surgiu o Tipping Up, que no fundo a ideia é preciso, nós temos ativistas para o clima, temos ativistas feministas, etc. É preciso nascer um ativismo ligado aos mídias. É preciso existir um ativismo nos mídias, porque os mídias têm crescido muito o poder, no fundo, tudo o que é Black Lives Matter, Me Too, Movement, Women's March, a greve climática estudantil e a Greta, etc. Isso é tudo mídia. Eleger tudo mídia. presidentes, nós decidimos com base nos nossos telemóveis e nos 100%, ecrãs, portanto, não é? isso aumentou tanto o poder que tem, que também tem de aumentar muito a responsabilidade que tem, não é? E acho que não podemos continuar a fazer mídia da mesma maneira se os mídias já não são a mesma coisa, e portanto temos de ter também um ativismo mídia, que é não só a criação de conteúdos. Acho que há uma grande necessidade de conteúdos de qualidade, no sentido de serem nós somos tão bombardeados com conteúdos com ódio, etc., ou que nem sequer são muito, ou que são tendenciosos, que eu sinto que existe uma grande necessidade de existir conteúdo mais independente e de qualidade e progressista. Portanto, não só na criação de conteúdo, como também sermos media activists no sentido de making media accountable, ou seja, responsabilizar os mídias. Os mídias não podem continuar a fazer determinadas coisas sem terem responsabilidade sobre isso. E pronto, o Tipping Up vai juntar estas duas coisas. Nós não só vamos criar conteúdos, como vamos treinar as pessoas para conseguirem criar. No fundo, queremos mesmo formar uma nova geração, e a nova geração não é só jovens, queremos formar uma geração. Até porque há muitas pessoas no ativo. Exatamente, nos mídia, jornalistas, etc. precisam Que é super urgentemente. importante. Sim, e que têm interesse, atenção. E que têm interesse, com toda a super certeza. interesse, sim. E portanto, uma é não só capacitar e mobilizar essa nova geração de conteúdos, de mídia, de pessoas que estão a fazer, a nosso ver, the right thing. E ao mesmo tempo queremos ter um papel ativo em pensar o futuro dos mídia, juntar, lá está, pessoas que possam desenhar soluções para os problemas que nós próprios estamos a apontar. Portanto, no fundo é uma plataforma mídia e um movimento que queremos walk the talk, queremos, nós estamos a fazer aquilo que achamos que está bem feito, mas também queremos influenciar o futuro de como é que nós pensamos nisto e de como é que nós fazemos isto, basicamente. Para terminar, já estamos aqui a chegar ao final. Ok. Como storyteller assumida, não é? Que tu te assumes. Sim. Qual é a história? Se assim te parecer uma coisa storyteller assumida. Qual é que é a história que tu mais gostarias de contar em 2030 sobre a forma como o mundo está? Estará, na altura, aliás. Eu gostava de contar uma história em que os diferentes movimentos ativistas perceberam que, no fundo, está tudo ligado, desde o movimento climático ao feminismo, a movimentos etnorraciais de migrantes, e perceberem que o que está na base a base é comum a todos,
e com isso que se uniam cada vez mais, que o trabalho que faziam cada vez era mais holístico e que dessa forma tinham conseguido avançar em termos de direitos e de vida digna para todos muito rápido. E de certeza que estás a contribuir para escrever essa história. Eu espero que sim. Muito obrigado, Carolina. Obrigada eu. Não só pela conversa, mas mesmo pelo que representas e pelo que tens feito. É mesmo incrível e uma honra para o projeto receber-te. Portanto, a sério. Portanto, obrigado. mesmo. Obrigada eu mesmo. Obrigado. Gostaste? Foi incrível.